Existe um nível de calma tão extremo que faz as pessoas olharem para você como se fosse de outro planeta. Hoje você descobrirá exatamente como chegar lá. Já viu aquela pessoa que nunca perde a compostura? Aquela que, em meio ao caos total, quando todos ao redor estão em pânico, simplesmente respira fundo e resolve o problema? Enquanto muitos suam durante uma apresentação importante, ela fala como se estivesse conversando com um amigo. Enquanto outros estão presos em uma discussão, ela responde com uma calma impressionante. E sabe o que as pessoas dizem sobre esse tipo de pessoa? Nossa, como ela consegue ser tão zen! Existe um sistema antigo, criado pelo samurai mais lendário da história japonesa, que produz precisamente esse tipo de serenidade aparentemente impossível. Miyamoto Musashi o chamou de Goren-no, o livro dos 5 anéis. Mas não é apenas um livro de estratégia militar, é um manual sobre como transformar sua mente em uma fortaleza impenetrável. Quando você entender como esse sistema funciona e aplica-lo à sua rotina, nunca mais perderá o controle em uma situação estressante da sua vida. Mas há um porém: este sistema não se trata de relaxar e ser zen. Trata-se de algo muito mais profundo e poderoso. Trata-se de se tornar completamente inabalável. Antes de mostrar como funciona, convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo abaixo e comentar sobre uma situação em que você gostaria de ter se mantido mais calmo sob pressão. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas, e seu feedback é importante para que eu possa melhorar o conteúdo futuro. Muito obrigado. Voltando ao vídeo. Capítulo 1. A mente que não se move. A história que vou contar aconteceu com um executivo chamado John. John era um homem brilhante, com MBA por 2 universidades, mas com um problema. Sempre que a pressão aumentava, ele desmoronava. Apresentação para o conselho, voz trêmula. Negociação importante, mente em branco. Conflito com a equipe, explosão emocional. O padrão era sempre o mesmo. Situação normal, confiança total. Primeiro pressão, ansiedade crescente, pressão máxima, colapso totally. Em seguida, raiva de si mesmo por ter perdido o controle novamente. John tentou de tudo, técnicas de respiração, mindfulness até terapia. Nada funcionava pouco. Ele estava lutando com algo que nem sequer conseguia imaginar. Ele tentava controlar suas emoções em vez de se tornar alguém que naturalmente não se aborrece. Até o dia em que descobriu por que Miyamoto Musashi nunca havia perdido uma luta em 60 duelos. E não se tratava apenas de esgrima. Era algo muito mais profundo e muito mais assustador. Capítulo 2. O segredo do guerreiro imortal. Musashi escreveu algo que mudou tudo. A mente deve ser como a água. Quando a água está calma, reflete perfeitamente. Quando está agitada, não reflete de forma alguma. Mas eis que a maioria das pessoas não entende sobre essa metáfora. Ele não está falando sobre se tornar zen e relaxado. Ele está falando sobre desenvolver o que chamou de Fudoshin, a mente inabalável. Nos duelos do Musashi, os homens morriam em segundos. Não havia segundas chances. Nenhum tempo para se acalmar. Nenhuma pausa para respirar fundo. Era vida ou morte em frações de segundo. E em 60 joias, ele nunca perdeu a compostura. Ele descobriu algo que seu cérebro ainda não havia compreendido. A pressão não é algo que acontece com você. A pressão é algo que você cria em sua própria mente. Quando você sente pressão, seu cérebro primitivo a interpreta como uma ameaça de vida ou morte. Ele libera cortisol e adrenalina, preparando você para lutar ou fugir. Seu coração dispara, sua mente fica confusa e suas mãos tremem. Não está reagindo à situação real. Você está reagindo ao que sua mente primitiva pensa que a situação é. Capítulo 3. A ilusão da pressão. John descobriu isso da pior maneira possível. Uma apresentação para o maior cliente da empresa. 2 milhões em jogo. Uma sala cheia de executivos. E no minuto em que ele começou a falar, sua mente simplesmente congelou. Não era a apresentação que estava causando a pressão. Era que ele pensava sobre a apresentação. O filme que ele havia criado em sua cabeça. Se eu falhar aqui, serei demitido. Todos saberão que sou uma fraude. Minha carreira acabou. Esse filme mental
era mais real para o seu cérebro do que a situação real, e seu cérebro reagiu como se ele estivesse sendo atacado por um tigre. Eis a primeira lição de Musashi que muda tudo. O inimigo não está à sua frente. O inimigo está na sua mente. Quando você entende que a pressão é uma construção mental, não uma realidade externa, você pode começar a desconstruí-la. Mas Musashi foi além. Ele não queria apenas gerenciar a pressão, ele queria se tornar imune a ela. E para alcançar isso, ele desenvolveu o que chamou de Ijin, a mente comum. Parece simples, mas é revolucionário. Capítulo 4. A mente comum. Heijōshin significa manter exatamente o mesmo estado mental em qualquer situação, seja conversando com um amigo ou lutando pela sua vida, tomando um café ou apresentando para uma diretoria. A mente não muda. Isso não significa ser robótico ou sem emoção. Significa que seu centro, sua essência, permanece inabalável, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. John começou a praticar isso de uma maneira que parecia louca a princípio. Ele escolheu situações de baixa pressão e praticou manter exatamente o mesmo estado mental que tinha quando estava sozinho em casa, pedindo um café no Starbucks. Mesma respiração, mesma postura, mesma calma. Conversando com o chefe, a mesma calma. Negociação simples, o mesmo foco. A primeira semana foi um desastre. Seu corpo lutava constantemente contra isso. Seu coração disparava, suas palmas suavam, sua voz tremia. Isso é o anormal. Seu sistema nervoso foi programado para reagir à pressão por milhões de anos. Você está reprogramando algo muito antigo. Na segunda semana, algo começou a mudar. Ele percebeu que conseguia manter a respiração calma por mais tempo antes que o sistema entrasse em alerta. Na terceira semana, ele falou em uma pequena reunião, mantendo praticamente o mesmo estado mental que tinha em casa. Um neurocientista da Universidade Stanford, que estuda respostas ao estresse há 18 anos, descobriu algo fascinante. Você pratica conscientemente a manutenção do mesmo estado neuroquímico, em diferentes contextos. Você literalmente reescreve as vias neurais responsáveis pela resposta ao estresse. O cérebro aprende que a situação não é uma ameaça real. Um dos mecanismos usados para reprogramar essas vias neurais é a exposição a situações estressantes. Você não consegue superar um problema se não o enfrentar de frente. Não se preocupe. Isso não significa que você precise sair deste vídeo e confrontar seu problema imediatamente. Você precisa se preparar para ele, assim como Jan fez, treinando com situações menores e menos estressantes. No entanto, ele entendia que mais cedo ou mais tarde, teria que encarar os demônios que o assombravam. Retornando ao método de Musashi, capítulo 5, o vazio produtivo. O Zen foi apenas o começo. Musashi foi além e desenvolveu o conceito de vazio mental. E é aqui que fica realmente interessante, porque não se trata de esvaziar a mente de tudo. Trata-se de esvaziar a mente das coisas certas. John descobriu isso quando finalmente conseguiu fazer uma apresentação sem tremer, mas ele percebeu que ainda estava gastando muita energia mental pensando na apresentação, em vez de simplesmente apresentar. Musashi escreveu: quando a mente está cheia de pensamentos de luta, não há espaço para lutar. Tradução: quando você está pensando em como não ficar nervoso, não consegue se concentrar no que realmente importa. O vazio mental de Musashi não é meditação zen. É uma limpeza estratégica da mente. Você remove tudo o que não serve ao momento presente e deixa apenas o essencial. John começou a praticar o que chamava de limpeza mental. Antes de qualquer situação de pressão, 3 perguntas simples. O que preciso fazer agora? O que preciso saber agora? Como preciso estar agora? Tudo o que não respondesse a essas 3 perguntas era descartado da minha mente. Preocupação com o resultado. Fora. Medo do julgamento alheio. Fora. Ansiedade em relação ao futuro. Fora. Tudo o que restava era a tarefa, o conhecimento necessário e o estado mental ideal. Capítulo 6. A preparação invisível. Mas aqui começava o verdadeiro problema. Mesmo com Ijōshin e Mu, Jan ainda sentia como se estivesse lutando contra algo sempre que a pressão
aumentava. Era como se ele estivesse se forçando a ficar calmo, em vez de ser calmo naturalmente. Foi então que ele descobriu o terceiro princípio de Musashi. A batalha é vencida antes de começar. Musashi nunca entrava em um duelo, esperando se preparar imediatamente. Toda a preparação acontecia com antecedência, muito antes. No momento em que a espada era desembainhada, ele já estava mentalmente em estado de vitória. John, que estava tentando se acalmar em situações de pressão, nunca funciona. Uma vez que a adrenalina já disparou, uma vez que o cortisol inundou seu sistema, uma vez que seu coração está acelerado, é tarde demais para tentar controlar sua reação. A verdadeira preparação acontece nos momentos sem pressão. L. Começou o que chamou de treinamento fantasma. Todos os dias, por 20 minutos, ele simulava mentalmente situações de pressão e praticava manter os estados de calma e tranquilidade. Grande apresentação na próxima semana. Todos os dias ele se visualizava entrando na sala, começando a falar, respondendo a perguntas difíceis. Tudo isso mantendo exatamente o mesmo estado mental que tinha enquanto tomava café em casa. O cérebro não distingue perfeitamente entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando a situação real chegou, não foi a primeira vez que ele a vivenciou. Mentalmente, ele já a havia vivenciado centenas de vezes. Capítulo 7. O centro inabalável. Sexta semana de prática. O teste final chegou. A apresentação para o Conselho de Diretores. 15 executivos. Projeto do $5 milhões. Se falhasse, não haveria volta. John entrou na sala, e algo aconteceu que ele nunca havia experimentado antes. Ele se sentiu em casa, sem nervosismo, sem confiança, sem ansiedade, apenas presente, como se estivesse em sua cozinha preparando um lanche. A apresentação fluiu, sem problemas. Perguntas difíceis surgiram, e ele as respondeu com a mesma naturalidade com que responderia sobre o tempo. Perguntas agressivas apareceram, mas ele as lidou como se fosse uma conversa casual. No final, um dos diretores disse algo que mudou sua perspectiva para sempre. John, sua calma é intimidante. Não impressionante, não admirável, intimidante. Quando sua serenidade deixa os outros desconfortáveis, você sabe que está operando no nível certo, porque há algo na verdadeira calma que as pessoas não conseguem processar. A maioria das pessoas está tão acostumada com sua própria turbulência mental que, quando vê alguém genuinamente sereno, isso expõe seu caos interior. Sua paz se torna um espelho de sua própria incontrolabilidade. E é aí que você descobre o verdadeiro poder do sistema de Musashi. Capítulo 8. A arma secreta. Musashi entendeu algo que a maioria das pessoas jamais entenderá. Calma não é passividade. Calma é poder. Quando você não reage emocionalmente a provocações, pressão ou ataques, você força os outros a mostrarem suas cartas primeiro. Eles revelam suas estratégias, suas fraquezas, seus medos. Enquanto você permanece um livro fechado em negociações, isso é devastador. A outra parte fica desesperada para obter uma reação sua. Ela faz ofertas cada vez mais agressivas, revela informações que não deveria, e comete erros que não cometeria perto de alguém visivelmente nervoso. John descobriu isso quando começou a usar a calma como estratégia. Um cliente tentou pressioná-lo. Ele simplesmente ouviu. Não concordou. Não discordou. Apenas absorveu tudo, mantendo seu centro inabalável. A pressão exercida retornou para eles mesmos. É como tentar empurrar uma parede. Toda a força retorna para quem está empurrando. 3 meses depois, ele era conhecido na empresa como o homem que nunca perde a compostura. 6 meses depois, foi promovido. Ano depois, estava dirigindo a divisão mais importante da empresa, não porque ele fosse mais inteligente que os outros, mas porque ele se tornara inabalável. Capítulo 9. O sistema completo. O sistema Goren no Ashkijan seguia tinha 5 elementos desenvolvidos por Musashi. Terra healing, mente comum, mesmo estado mental, sempre. 2 água mu, vazio produtivo, mente livre do desnecessário. 3. Fogo preparação fantasma, treinamento mental, antes da verdadeira batalha.
4. Vento ler o ambiente. Observar sem reagir emocionalmente. 5. Vazio. Centro inabalável. Identidade que não se move. Cada elemento se constrói. E, sobre o anterior, você não pula etapas. Você não vai direto para o vazio sem dominar a mente comum. Você não desenvolve o centro inabalável sem primeiro limpar sua mente do desnecessário. John levou 6 meses para integrar completamente os 5 elementos. Mas quando ele o fez, quando essa transformação se completou, as pessoas literalmente começaram a tratá-lo de forma diferente. Colegas pediam conselhos sobre como lidar com a pressão. Chefes o colocavam nas situações mais difíceis porque sabiam que ele não quebraria. Clientes o respeitavam de uma maneira que nunca haviam feito antes. Uma psicóloga comportamental da Universidade de Harvard, que estuda liderança sob pressão há 15 anos, explica que existe uma qualidade neurológica específica em pessoas que mantêm uma calma genuína sob estresse. Elas literalmente emitem sinais neurológicos diferentes, que outros cérebros interpretam como autoridade e confiabilidade. É uma resposta primitiva. Seguimos aqueles que permanecem calmos diante do caos. O sistema Gorenji não aparência não fará de você uma pessoa mais relaxada. Fará de você uma pessoa diferente. Alguém que os outros olharão e pensarão: como ela consegue ficar tão calma? Quando você implementa os 5 anéis, menos mente comum, vazio produtivo, preparação, fantasma, leitura não reativa e centro inabalável, você não está apenas gerenciando a pressão. Você está se tornando alguém naturalmente imune a ela. E quando isso acontecer, quando essa transformação estiver completa, você descobrirá algo que Musashi sabia há 400 anos. O verdadeiro poder não vem de reagir à pressão. Ele vem de estar tão centrado que a pressão simplesmente escorre por você. A questão permanece. Você deseja esse nível de serenidade? Porque não se trata de técnicas de relaxamento. Trata-se de morte e renascimento. A morte do seu eu reativo. O nascimento do seu eu inabalável. O sistema Goren no Show não vai te ensinar a lidar com a pressão. Vai te transformar em alguém que não tem controle sobre a pressão. E quando você chegar a esse ponto, quando as pessoas começarem a dizer que sua calma é intimidante, você saberá que finalmente entendeu o segredo que Musashi imortalizou em seus escritos. Serenidade não é um estado de espírito, é uma forma de ser. Se você gostou deste vídeo, convido você a se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum conteúdo futuro. E me diga nos comentários qual situação de pressão você mais deseja dominar usando o sistema Goren no Show. Lembre-se, a calma que intimida os outros é a única calma que vale a pena ter. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.